Os 5 Fundamentos do Sucesso. Discurso de formatura em 1957 na Faculdade de Salem. Napoleão Hill. A definição clássica de um discurso de formatura é um sermão de despedida proferido a uma turma de formandos. Mas o que tenho a dizer a vocês não representa um sermão e certamente não é uma despedida. Na verdade, a minha mensagem a vocês é de felicitações, pois é um grande prazer e honra dar-lhes calorosas boas-vindas nesse momento em que vocês deixam o mundo acadêmico para entrar no mundo profissional e dos negócios. E espero sinceramente que as minhas habilidades oratórias sejam suficientes para tornar a minha mensagem bastante pessoal, de modo que cada um de vocês, jovens, sinta que estou falando diretamente a vocês. Porque é dessa mensagem pessoal que acredito que vocês poderão mais se beneficiar a partir daquilo que vou lhes dizer. Em outras palavras, espero que, ao acabar, vocês não se sintam como a mulher que foi cumprimentar seu pastor após o culto em um domingo e lhe disse: "Foi um sermão incrível. Tudo o que foi dito se aplica a alguém que eu conheço." Ou ainda poderia citar o caso do clérigo que exemplificou seu argumento em um sermão dizendo algo sobre existirem pessoas que crescem melhor à luz do sol e outras que precisam de sombra para se desenvolver. O ministro falou aos seus réis: "Vocês sabem que precisam plantar rosas à luz do sol, mas se quiserem fúcsias, elas precisam ser deixadas à sombra." Mais tarde, o coração do pastor se alegrou quando uma mulher lhe segurou as mãos e disse: "Pastor, sou tão grata pelo seu sermão esplêndido." Mas seu sentimento de gratidão evaneceu quando ela seguiu: "Acredita que eu nunca soube qual era o problema com as minhas fúcsias?" Espero que cada um de vocês aprenda como plantar as sementes certas que lhes trarão uma colheita farta de felicidade material e espiritual. Receio que nenhum de vocês vá aprender a cultivar fúcsias comigo hoje. Mas, de certa forma, minha mensagem se aplica, sim, à jardinagem, pois espero que, a partir de minhas palavras, cada um de vocês aprenda como plantar as sementes certas que lhes trarão uma colheita farta de felicidade material e espiritual. E se cada um de vocês aprender um pouco que seja sobre como cultivar o jardim da vida, como a senhora com suas fúcsias, já me darei por satisfeito. Por outro lado, espero que não saiam daqui se sentindo como a garota que foi à igreja pela primeira vez. Quando o pastor lhe perguntou se ela havia gostado do culto, ela respondeu: "Bem, eu achei a música muito boa, mas as propagandas foram muito longas." Há exatos 35 anos, eu estive nessa mesma tribuna para falar para uma turma de formandos da Faculdade de Salem. Isso aconteceu em 1922. A Primeira Grande Guerra havia acabado havia pouco. Naquele grande conflito, os Estados Unidos tinham sido o fator decisivo para a vitória dos aliados. Nosso país emergia como a maior potência política e econômica do mundo. Consequentemente, não precisei de muitas habilidades proféticas para traçar um belo cenário para a turma de formandos de 1922 da Faculdade de Salem. Consegui, naquele momento, chamar a atenção dos formandos para a abundância de oportunidades de desenvolvimento pessoal neste país. E consegui prever com precisão que nosso país estava entrando em seu maior período de expansão industrial e econômica de sua história. Muitas coisas, felizmente, não consegui prever, entre elas, a Grande Depressão da década de 30. A outra foi a Segunda Guerra Mundial e a ascensão do comunismo. É como se a divina providência nos desvelasse um pouco do futuro para que possamos prever o que ele nos trará de bom, mas misericordiosamente nos poupasse de saber sobre o mal que nos aguarda. Foi um grande prazer para mim, durante esses últimos 35 anos, ver muitas das previsões que fiz naquele dia de verão de 1922 se tornando verdade. Devo admitir, no entanto, que nem meus sonhos mais delirantes e otimistas chegaram perto de descrever essa realidade gloriosa. Certamente há na plateia pelo menos alguns dos graduandos da turma de 1922. E tenho certeza de que eles irão me perdoar por não ter previsto os progressos fantásticos que a humanidade faria nos campos da ciência e da cultura. Afinal, quem, em 1922, poderia prever coisas como energia nuclear,
O crescimento tremendo dos setores da aviação e da eletrônica ou a nossa conquista da distância e do tempo. Se eu tivesse ousado prever, em 1922, que o homem poderia voar a 2 ou 3 vezes a velocidade do som, tenho certeza de que membros da faculdade da turma de formandos teriam rido da minha cara aqui no palco. Olhando para o presidente da faculdade, não é verdade? Há uma grande lição nisso tudo para vocês, jovens. E é muito simples. Por mais otimistas e esperançosas que minhas palavras sejam hoje, por mais que eu deixe minha imaginação voar, por mais que eu descreva um futuro brilhante, não seria possível traçar um retrato completo das realizações fascinantes que a humanidade fará nos próximos 35 anos. Isso me lembra de um taxista em Washington, D.C., que, levando um passageiro, passava pela frente do prédio dos arquivos do governo. No prédio, há uma inscrição que diz: "O passado é um prólogo." O que a frase significa? O visitante perguntou. "Bem," disse o taxista, "significa que você ainda não viu nada. As coisas que você está destinado a ver durante a sua vida, os gloriosos feitos que você realizará, vão muito além do que se pode descrever." Muitos anos atrás, propus uma teoria que desde então foi repetida tantas vezes que hoje soa como um lugar comum. O fato é, no entanto, que a veracidade da minha armação se prova a cada dia. Qual foi essa armação? Simples assim. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Na verdade, meus amigos, o seu futuro, as suas conquistas e realizações, será limitado apenas pelas amarras da sua imaginação. Não há dúvidas de que cada um de vocês irá passar por decepções e fracassos temporários. E não há dúvidas de que as tragédias coletivas, na forma de guerra ou de depressão, irão agir a sua geração, como agiram as que vieram antes de vocês. Mas trago para vocês outra verdade da ciência da realização pessoal, que tive o prazer de formular durante os últimos 50 anos. Cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Repito, cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Cabe a você, no entanto, encontrar essa semente, nutri-la, fazê-la crescer plenamente e dar frutos. Ninguém pode fazer isso por você. Cada um de nós, com a ajuda de nosso Criador Todo-Poderoso, cria o seu próprio destino. E do mesmo modo, cada um de nós deve encontrar aqueles benefícios escondidos que o destino nos concede nos momentos de adversidade. Permitam-me repetir aquelas duas armações que acredito que constroem a base sobre a qual vocês poderão, com fé, construir a fundação de uma vida de sucesso. O primeiro é tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. O segundo é que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Se vocês dominarem esses dois conceitos, terão dado 2 passos gigantes rumo à conquista da sua própria felicidade. Vocês já pegaram a estrada rumo ao sucesso com todo o esforço, trabalho e perseverança que demonstraram ao longo dos últimos 4 anos. Durante esse período, vocês prepararam, com a magnífica ajuda da Faculdade de Salem, o solo para o jardim da vida, cultivando-o e nutrindo de modo a prepará-lo para o plantio. Não deixem que ninguém minimize o valor da sua formação universitária, pois ela lhes oferece uma vantagem enorme na construção do seu futuro. Apenas com o passar dos anos vocês se darão conta de toda a ajuda que receberam de todos os homens e mulheres dessa maravilhosa equipe acadêmica. E a cada ano, tenho certeza de que encontrarão mais motivos para ser ainda mais gratos a eles. Agora que estão se formando pela Salem, vocês estão prestes a começar a plantar as verdadeiras sementes que lhes renderão frutos mais adiante na vida. Há apenas um aviso que gostaria de lhes dar a respeito: não esperem demais para começar a plantar. É agora, na primavera da sua vida, o momento certo para decidir exatamente que tipo de colheita vocês querem ter na vida. Quanto mais se demorarem plantando, mais tempo levarão para colher. E isso, meus amigos,
me leva à questão central da minha conversa com vocês aqui hoje. Perguntaram-me quais eram as características principais ou chaves que conduziam ao sucesso na vida. Vocês podem estar se perguntando por que sou qualificado para falar sobre sucesso. Espero que, durante toda a vida, vocês mantenham sempre essa atitude questionadora em relação a qualquer um que se arme uma autoridade. Bem, Oliver Goldsmith disse uma vez que é melhor pregar um sermão com a sua vida do que com as suas palavras. Então vou me permitir divagar um pouco sobre o que me qualifica para falar sobre realização pessoal. Em 1908, quando eu trabalhava como redator para uma revista, entrei em contato com Andrew Carnegie, o grande magnata do aço. Muito já foi dito e escrito sobre Carnegie, muitas coisas depreciativas inclusive. Mas vou lhes contar que, durante a nossa amizade, que já dura muitos anos, nunca conheci ninguém com ideais mais nobres, com o coração mais acolhedor e cheio de amor por seus semelhantes. E sua forma mais direta de demonstrar seu amor foi me sugerindo que eu assumisse a tarefa de formular uma lousura definitiva sobre a realização do homem. Ele esperava que pessoas como vocês não precisassem enfrentar o doloroso método de tentativa e erro que o levou ao topo. Por sugestão e com a ajuda do Sr. Carnegie, passei 20 anos entrevistando centenas de pessoas bem-sucedidas, em todos os estágios da vida. Muitas dessas pessoas se tornaram meus amigos, entre eles, pessoas como Thomas Edison, Alexander Graham Bell e Henry Ford. O resultado dessa pesquisa foi algo que ficou conhecido como ciência do sucesso, baseada em 17 princípios que descobri serem os fatores decisivos que levam uma pessoa ao fracasso ou ao sucesso. Os 5 fundamentos do sucesso. 5 desses princípios serão apresentados para vocês hoje como os fundamentos do sucesso. Se usados corretamente, podem levá-los até onde desejarem chegar com o chamado da sua vocação. Devo lembrá-los, no entanto, que tudo nesse mundo tem seu preço. Como Emerson diria, nada pode lhe trazer paz além de você mesmo. Nada pode lhe trazer paz além do triunfo dos princípios. Parafraseando esse sábio conselho, digamos que nada além de você pode lhe trazer o sucesso. Nada pode lhe trazer o sucesso além da aplicação dos princípios que têm sido responsáveis por todos os sucessos e que agora conto quais são. 1. Demissão de propósito. 2. O princípio do Mastermind. 3. Andar uma milha mais. 4. Autodisciplina. 5. Fé aplicada. Definição de propósito. Todas as realizações bem-sucedidas começam com uma definição de propósito. Ninguém pode esperar prosperar se não souber exatamente o que quer e condicionar a mente para realizar as ações necessárias para chegar lá. Como é possível condicionar a mente com uma definição de propósito? Basta cultivar uma capacidade profunda e permanente de acreditar. Poderia citar vários exemplos para provar que a definição de propósito compensa, mas não consigo pensar em nenhum melhor do que o caso de W. Clement Stone, de Chicago. Logo após meu livro Quem Pensa Enriquece ser publicado, uma cópia dele foi parar nas mãos do Sr. Stone. Naquela época, ele ganhava um salário modesto como corretor de seguros. Isso aconteceu em 1938. Após ler o que meu livro dizia sobre a necessidade de escolher um objetivo específico na vida, o Sr. Stone pegou um caderno de anotações do seu bolso e escreveu as seguintes palavras: meu objetivo na vida é o seguinte: até 1956. Serei presidente da maior empresa de seguros pessoais do mundo. O Sr. Stone assinou aquele papel e começou a lê-lo para si mesmo diariamente, até deixá-lo gravado em sua consciência. E como ele sabia o que queria, conseguiu reconhecer a oportunidade quando ela lhe bateu à porta. Quando teve a chance de comprar a Combined Insurance Company of America, ele conseguiu agir rápido e com determinação para realizar seu objetivo. E com a sua energia, a empresa se tornou aquilo que ele decidiu que ela seria: a maior empresa de seguros pessoais do mundo. Não posso deixar de dizer que agora o Sr. Stone dedica boa parte do seu tempo e talento a ajudar outras pessoas a realizarem seus objetivos, patrocinando o curso de educação à distância Ciência do Sucesso e publicando uma revista mensal,
A Success Unlimited. O Sr. Stone se tornou bem-sucedido porque sabia o que queria. Acreditou que poderia conseguir e manteve minha crença até ter a oportunidade de que precisava para realizar o seu propósito. Há algo sobre o poder do pensamento que parece atrair as pessoas à materialização de seus objetivos e propósitos. Esse poder não é algo humano, mas foi feito para ser usado pelas pessoas e para lhes permitir controlar grande parte do seu destino na Terra. Em essência, chegamos ao mundo com o equivalente a um envelope selado contendo uma longa lista de bênçãos que podemos alcançar se aceitarmos e usarmos o poder de nossas mentes. Mas o envelope também contém uma lista de punições a serem pagas por aqueles que se negarem a reconhecer e usar esse poder. Essa bênção é a única coisa sobre a qual temos absoluto controle. Portanto, é a coisa mais preciosa que temos. Lembre-se simplesmente de que tudo que você tem deve usar com sabedoria ou então irá perder. E isso inclui, obviamente, o seu inexorável direito a estabelecer o seu próprio propósito na vida e a manter a sua mente determinada nesse propósito até alcançá-lo. Lembre-se também de que você não atinge além do que mira. Portanto, não tenha medo de mirar alto. Muito alto. Isso me lembra de quando o grande evangelista Whitney Moody se uniu a outro pastor para pedir a uma senhora rica uma contribuição para um fundo de obras. Antes de entrar na mansão dela, Moody perguntou a outro pastor que valor eles deveriam pedir para a mulher. Ah, disse o pastor, uns $250. Acho que é melhor você me deixar cuidar disso. Moody respondeu. Quando encontraram a senhora, Moody disse categoricamente, viemos lhe pedir $2.000 para as obras da nova missão. A mulher ficou horrorizada e disse, Senhor Moody, não posso dar nada mais do que $1.000. Moody e o pastor saíram de lá com um cheque naquele valor. A moral da história é, obviamente, que a vida não dará a vocês, jovens, mais do que vocês pedirem a ela. Vocês podem não conseguir tudo o que desejarem, mas se não escolherem um propósito maior na vida, não esperem alcançar nada. Lembrem também que o seu objetivo não precisa envolver a acumulação de riqueza material. Homens como Albert Schweitzer, Jonas Salk e Padre Damião, de Veuster, alcançaram seus maiores propósitos e nenhum deles tinha como objetivo ganhar sequer um centavo. Na verdade, não consigo pensar em maneira melhor para vocês conquistarem a felicidade e tranquilidade na vida do que dando um objetivo específico que sirva aos seus semelhantes. Por outro lado, quero destacar que não há nenhum inconito entre riqueza e um estado de paz de espírito. A riqueza, quando adquirida com honestidade, é uma grande bênção. E principalmente quando os ricos pensam em si mesmos como um servidor que pode usar seus bens para ajudar os outros. Ao escolher o seu objetivo, lembre-se de que nada é impossível nesta época em que, como Rodgers e Hummerstein disseram em Cinderela, coisas impossíveis acontecem todos os dias. Como repórter, acompanhei os esforços dos irmãos Wright em Arlington, na Virgínia, para convencer a marinha de que tinham em mãos uma máquina que podia voar. Por 3 dias fiquei sentado em meu carro enquanto Orville e Wilbur Wright tentavam colocar seu avião no ar. Finalmente, o avião subiu por alguns segundos e acabou se espatifando no chão. Um senhor idoso que estava em pé ali perto disse, eles nunca farão essa coisa a voar, não é? Se Deus quisesse que os homens voassem, teria lhes dado asas, não acha? Naquele momento, o velho senhor parecia estar certo. Mas me pergunto o que ele teria dito se, alguns dias atrás, tivesse tido a oportunidade de se sentar ao meu lado e almoçar calmamente em um avião moderno, voando a mais de 500 km/h, a quase 8 km de altura do chão. Como dominar o primeiro dos 5 fundamentos do sucesso? Decida logo, de preferência nas próximas semanas. Qual é seu maior propósito na vida? Escreva-o de maneira clara e detalhada em um bloco de anotações que caiba no seu bolso. Assine-o, memorize-o e repita em voz alta pelo menos 3 vezes por dia, armando a sua crença de que aquilo pode ser alcançado. No mesmo bloco, escreva uma descrição clara do plano que o ajudará a atingir seu objetivo. Dê no tempo máximo que você pretende levar para atingi-lo. Além disso,
Descreva detalhadamente por que você acredita que atingirá seu propósito e o que pretende dar em troca. Este último item é importante. Tenha em mente. Mantenha o seu objetivo sempre à sua frente. Mantenha o seu objetivo sempre à sua frente para que o seu subconsciente possa trabalhar nele por meio da autossugestão. E acima de tudo, não se esqueça de procurar conselhos por meio das suas orações. Ao longo de sua vida, o seu espírito deve acompanhar o crescimento físico. As orações e o trabalho andam lado a lado para nos proporcionar paz de espírito. Isso ficou demonstrado quando o líder de um monastério ouviu um monge expressar dúvidas quanto ao lema da ordem: reze e trabalhe. Ele convidou o jovem para remar com ele e tomou os remos para si. Após um tempo, o jovem observou que o seu superior estava usando apenas um remo, e disse: se você não usar os dois, ficaremos andando em círculos e não chegaremos a lugar nenhum. É isso mesmo, meu Liu, o velho respondeu. Um remo se chama oração, e o outro se chama trabalho. Se você não usar os dois ao mesmo tempo, ficará andando em círculos e não chegará a lugar nenhum. A influência dos anos na minha vida me fez entender melhor a atitude de orar. Em consequência, hoje sempre encerro minhas orações com as seguintes palavras: infinita inteligência, não peço mais bênçãos, mas apenas mais sabedoria para fazer um uso melhor de todas as bênçãos que me foram concedidas ao nascer. O direito de direcionar e aproveitar os poderes da minha mente para os propósitos de minha escolha. O Mastermind. Isso nos leva ao segundo dos 5 fundamentos do sucesso, conhecido como o princípio do Mastermind. Ele consiste simplesmente em uma aliança entre duas ou mais pessoas que coordenam esforços em perfeita harmonia com o intuito de atingir um objetivo específico. Foi Andrew Carnegie que me apresentou esse princípio, quando lhe pedi que descrevesse os meios que usou para acumular sua enorme fortuna. Ele respondeu com franqueza, dizendo que foi com os esforços de outros homens, os homens que faziam parte do seu grupo de Mastermind. Então, nomeou cada um dos membros do grupo e contou as contribuições que cada um deles deu ao seu sucesso. Carnegie deixou bem claro para mim que, embora qualquer indivíduo possa alcançar o sucesso, só chegará ao topo um grupo que estiver trabalhando em perfeita harmonia para que seus talentos, educação e personalidades se completem. A Declaração da Independência foi criada pela aliança de Mastermind mais profunda que este país já testemunhou. Faziam parte dela 56 grandes homens que assinaram o documento, sabendo que estavam arriscando suas vidas e suas fortunas. Era a harmonia perfeita em seu nível mais elevado, e seus resultados, em grande medida, mudaram o destino de toda a raça humana. Há 3 locais que insisto que vocês devem usar para fazer contato com outras pessoas pensando no princípio do Mastermind: sua casa, sua igreja e seu local de trabalho. Façam isso com fé e vocês verão que chegarão longe e garantirão sua prosperidade, tranquilidade e saúde. Vi incontáveis vezes como a aliança de Mastermind, um grupo trabalhando em harmonia, produz resultados incríveis. Um homem poderia, por exemplo, realizar sozinho o trabalho que resultou na criação da energia atômica. Nunca, nenhum de nós consegue realizar feitos assim em uma só vida. Mas se trabalharmos em harmonia com outras pessoas, visando um objetivo em comum, resultados que geralmente levariam séculos para serem alcançados chegam dentro de um período de tempo relativamente curto. Andar uma milha a mais. O terceiro dos 5 fundamentos do sucesso é o hábito de andar uma milha a mais. No Sermão da Montanha, ouvimos: e, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. O hábito de andar uma milha a mais significa apenas a prática de fazer mais do que a sua obrigação, e com uma atitude positiva e agradável. Nunca conheci ninguém que obteve sucesso excepcional sem ter adotado o hábito de entregar mais do que o esperado. E gostaria de contar o caso de um homem que conheci aqui na faculdade de Salem quando ministrei a aula magna há 35 anos. Ele é bem conhecido de vocês. É claro que estou falando de Jennings Randolph, que, não posso deixar de dizer, é conhecido carinhosamente nas minhas empresas como Senhor Gentileza. Após concluir sua formação na faculdade de Salem, Jennings foi eleito para o Congresso,
onde representou o povo da Virgínia Ocidental por 14 anos. E eu gostaria de contar a vocês apenas uma das maneiras que ele escolheu para seguir o hábito de andar uma milha a mais. Durante o recesso parlamentar no verão, quando a maioria dos congressistas já havia voltado para suas casas para cuidar de seus negócios pessoais, Jennings continuava em seu gabinete em Washington, mantendo toda a sua equipe, para conseguir prestar um serviço contínuo aos seus eleitores. Ele não precisava fazer isso, não era sua obrigação, e ele nem recebia mais por esse tempo, quer dizer, nenhum pagamento que viesse no seu contra-cheque do governo. Toda realização bem-sucedida começa com uma demissão de propósito. Ninguém pode esperar obter sucesso se não souber exatamente o que quer e as condições mentais para realizar as ações necessárias para chegar lá. Mas então houve um dia em que o hábito de ir além de seu termo de compromisso começou a recompensá-lo lindamente. Esse hábito chamou a atenção do presidente da capital Ailines, que o nomeou assistente do presidente e diretor de relações públicas da capital. 35 anos atrás, durante a aula magna que dei na faculdade de Salem, Jennings Randolph me ouviu descrever os benefícios que podemos obter se andarmos uma milha a mais. Ele ficou impressionado com o que ouviu e, mais do que isso, estava pronto para receber aquela mensagem. Foi ali que ele declarou sua intenção de adotar esse princípio e aplicá-lo em todas as suas relações humanas. Jennings Randolph prosperou e tem uma legião de amigos em todo o país, porque reconheceu que tudo que fazemos pelo ou para os outros estamos fazendo para nós mesmos, que não existe serviço útil sem uma recompensa justa, embora a recompensa não necessariamente venha da fonte para a qual prestamos o serviço. Emerson disse: os homens sofrem ao longo de toda a vida por causa da tola superstição de que podem ser ludibriados. Mas é impossível a um homem ser ludibriado por alguém que não seja ele próprio, assim como é impossível uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Existe, em todas as nossas transações, um terceiro elemento comanditário. A natureza e a alma de todas as coisas incumbe-se da garantia do cumprimento de todos os contratos, de maneira que um trabalho honesto não pode ser desperdiçado. Se você servir a um ingrato, trabalhe com redobrado ânimo. Faça de Deus um seu devedor. Todas as atitudes serão recompensadas. Quanto mais tardar a paga, tanto melhor para você, pois a taxa habitual desse erário são os juros dos juros. Quando Paulo Harris se formou em Direito, enfrentou o problema de formar uma clientela. Ele nunca havia ouvido falar sobre o princípio de andar uma milha a mais dessa forma, mas colocou-o em prática tão eficazmente que viveu para ver o dia em que o número de clientes potenciais que teve de recusar ultrapassou o daqueles que poderia aceitar. Seu plano era simples. Convidou um grupo de empresários e homens de negócios com quem se encontraria semanalmente para almoçar, em algo que ele chamou de Rotary Club. A proposta original do clube era inspirar seus membros a se apadrinharem entre si e induzir pessoas de fora a apadrinhar os membros do clube. O plano funcionou tão bem que o Rotary é hoje uma instituição internacional que beneficia a humanidade ao redor de todo o mundo. Não há nada que os impeça, jovens que estão pensando em iniciar uma profissão, de adotar o princípio de Paulo Harris e aplicá-lo para aumentar seus círculos de relacionamentos e construir boa vontade para vocês mesmos, assim como aconteceu com ele. A autodisciplina. O quarto fundamento do sucesso é a autodisciplina, que significa o domínio de si mesmo, tanto sob aspectos mentais quanto do corpo físico. A autodisciplina começa com um desejo ardente de se tornar o mestre de si mesmo. A motivação necessária para manter esse desejo desperto e ativo é o reconhecimento do fato de que, quando dominamos a nós mesmos, podemos dominar muitas outras coisas, inclusive os fracassos, derrotas e problemas que podemos encontrar ao longo do caminho. Outro motivo estimulante que deveria manter aceso o desejo ardente pelo autodomínio é o reconhecimento do real sentido do dom dado pelo nosso Criador, o nosso direito inalienável de controlar e comandar a nossa própria mente. Milo C. Jones trabalhava em uma pequena fazenda perto de Fort Atkinson, em Wisconsin. O tempo demorava a passar, o trabalho era pesado,
e todos os membros da sua família tinham que ajudá-lo a pagar as contas. E então o desastre aconteceu. Milo sofreu 2 paralisias e ficou completamente privado do uso do seu corpo. Seus dias de fazendeiro tinham chegado ao M. Sua família o empurrava em uma cadeira de rodas até a varanda todos os dias, onde ele ficava sentado ao sol enquanto os outros membros da família continuavam trabalhando na fazenda. Em uma manhã, cerca de 3 semanas após o incidente, ele fez uma descoberta estupenda. Descobriu que tinha uma mente. Como sua mente era a única coisa que lhe restava com a qual poderia exercer algum tipo de disciplina, começou a colocá-la para funcionar. Assim, teve uma ideia que trouxe felicidade e riqueza para si e para sua família. Chamou a família e disse: quero que vocês plantem milho em cada hectare de terra. Comecem a criar porcos com esse milho e, quando eles ainda estiverem jovens e machos, quero que os abatam e os transformem em Lily Pig Sausage. As Lily Pig Sausage se tornaram uma marca de linguiça conhecida em todos os lares dos Estados Unidos. E a criação de Milo C. Jones fez dele um homem muito rico. Embora tenha aprendido tarde, ele fez a descoberta que acredito que vocês, jovens, farão no início de suas carreiras, que não há limites para o poder da mente, exceto aqueles que nós mesmos nos colocamos, por meio de dúvidas, medos e falta de ambição ou de demissão de propósito. O seu primeiro dever para formar o hábito da autodisciplina é tentar conquistar o domínio total e completo da sua própria mente e direcioná-la aos objetivos definidos que lhe renderão sabedoria, bem como prosperidade material e espiritual. Então, vocês precisarão de disciplina para controlar o sentimento de raiva, o que pode ser alcançado se aceitarem que ninguém pode deixá-los com raiva sem o seu pleno consentimento e cooperação. Vocês não precisam cooperar com isso. Vocês precisarão de disciplina para controlar as suas emoções sexuais, aprendendo a arte de transformar essa força criativa profunda em canais que os ajudarão na vocação que escolheram. Vocês precisarão disciplinar o tom de voz de vocês, de forma que ele seja gentil e, ao mesmo tempo, convincente. Vocês precisarão de disciplina sobre tudo que colocam para dentro do corpo físico de vocês, na forma de comida, bebida, drogas, álcool e cigarro. Lembre-se, o corpo é o templo do Senhor, que lhes foi dado com o intuito de proteger suas mentes e almas. Vocês precisarão de disciplina para escolher sua equipe pessoal. Vocês precisarão de disciplina sobre seus hábitos de pensamento. E para isso terão que manter a mente sempre ocupada, pensando e planejando as coisas e circunstâncias que desejam e ficando longe daquilo que não desejam. Vocês precisarão de disciplina para evitar a procrastinação. Vocês precisarão de disciplina sobre o sentimento do amor. Se vocês amam alguém que não lhes corresponde, contentem-se com o fato de que foram vocês que saíram ganhando, porque a expressão do amor elevou a sua alma. Portanto, não desperdicem tempo com amor não correspondido, e esqueçam a ideia de que só podemos amar uma vez. Vocês precisarão se disciplinar para reconhecer que, não importa o que lhes aconteça, seja bom ou ruim, a causa mais provável mora dentro de vocês, na forma de pensamentos, ações ou omissões. Essa é uma ordem e tanto que dei a vocês. Mas sintam-se à vontade para cumpri-la se estiverem suficientemente interessados em seus próprios futuros. Quando tiverem cumprido essa ordem, vocês irão se conhecer. Irão conhecer seus potenciais para o sucesso, suas forças e fraquezas, e estarão aptos a tirar proveito máximo do privilégio de controlar corpo e mente, que lhes foi concedido pelo Criador. Fé aplicada. Isso nos traz ao quinto e último fundamento do sucesso, chamado de fé aplicada. O tipo de fé que asseguramos tanto com ações quanto com crença. A fé é um estado mental que foi chamado de alimento da alma, por meio do qual nossos objetivos, desejos, planos e propósitos podem ser concretizados. A fé começa com o reconhecimento da existência e dos inexoráveis poderes da infinita inteligência. Não existe algo como uma fé generalizada baseada em hipóteses infundadas. A fé é o guia. Ela não irá, por si só, trazer as coisas que vocês desejam,
Mas ela pode ir a lhes mostrar o caminho que devem seguir para ir atrás dessas coisas. É por meio da fé que vocês podem fazer qualquer coisa que acreditam poder fazer, contanto que estejam em harmonia com as leis naturais. Quando o Dr. Frank W. Gonsalves era um jovem pastor no sul de Chicago, seu séquito era pequeno, e sua renda era insuficiente. Mas havia tempos ele contemplava a ideia de construir um novo tipo de instituição educacional onde os alunos pudessem dedicar metade do tempo ao aprendizado teórico dos livros e a outra metade a aplicar os aprendizados no laboratório da experiência prática. Ele precisava de $1 milhão para executar o projeto. Então pediu orientação por meio das suas orações. Seus esforços lhe trouxeram resultados imediatos e contundentes. Uma ideia que ele acreditava que lhe traria o dinheiro de que precisava. Escreveu um sermão que chamou de O que eu faria com $1 milhão e anunciou nos jornais de Chicago que pregaria um sermão sobre aquele assunto no domingo seguinte. Naquela manhã de domingo, antes de sair de casa para ir à igreja, ajoelhou-se e fez a oração mais fervorosa que já havia feito, pedindo que o aviso do sermão chamasse a atenção de alguém que pudesse oferecer o dinheiro que ele buscava. Então correu para a igreja. Ao subir ao púlpito, no entanto, percebeu que havia deixado em casa seu sermão escrito tão cuidadosamente, e não haveria tempo de voltar para buscá-lo. Foi naquele momento, diz Dr. Gonsalves, que fiz outra oração, e, em questão de segundos, a resposta que eu desejava veio até mim, e era a seguinte: vá até o púlpito e conte para o público quais são os seus planos, e fale com todo o entusiasmo que a sua alma puder demonstrar. Dr. Gonsalves fez exatamente aquilo, descreveu o tipo de escola que havia tanto tempo desejava organizar, como gostaria de administrá-la, o tipo de benefícios que ela traria aos seus alunos e de quanto dinheiro precisava para fazê-la funcionar. Quem ouviu o sermão conta que foi a primeira e última vez que ele falou daquela forma, com tamanha inspiração e um desejo ardente de prestar um serviço extraordinário. Ao final do sermão, um desconhecido se ergueu no meio da multidão da igreja, caminhou lentamente pelo corredor, sussurrou algo no ouvido do pastor e então voltou calmamente para o seu lugar. Fez-se um silêncio absoluto. Foi então que Dr. Gonsalves disse: amigos, vocês acabam de testemunhar um dos milagres de Deus. O cavalheiro que veio até mim se chama Philip Dearmore. Ele me disse para ir até seu escritório, pois ele providenciará o valor de $1 milhão de que preciso para a escola. A doação construiu a Armor School of Technology, da qual Dr. Gonsalves se tornou presidente. Recentemente, a escola tornou-se parte do Instituto de Tecnologia de Illinois. O grande mistério aqui, disse o Dr. Gonsalves, foi porque levei tanto tempo antes de me dirigir à fonte certa para encontrar a solução do meu problema. O mesmo mistério já intrigou muitas outras pessoas que só foram orar quando tudo mais havia falhado em lhes trazer os resultados desejados em momentos de necessidade e emergência. E esse pode ser um dos motivos pelos quais a oração geralmente traz apenas resultados negativos, pois é o que acontece quando oramos sem uma fé verdadeira, após ter conhecido o desastre ou então quando o desastre parece iminente. Aprendi uma lição importante sobre o poder da oração quando meu segundo filho nasceu sem as orelhas. Os médicos me deram a notícia da forma mais gentil possível, esperando aliviar o choque. Eles concluíram o anúncio dizendo: obviamente, seu filho será sempre surdo-mudo, porque nunca alguém que nasceu assim conseguiu aprender a ouvir ou falar. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Aquela era uma tremenda oportunidade para eu testar minha fé. Fiz isso dizendo aos médicos que, embora eu não tivesse visto meu olho, de uma coisa eu tinha certeza: ele não passaria a vida como um surdo-mudo. Um dos médicos veio até mim, colocou a mão em meu ombro e disse: olha, Napoleão, há algumas coisas neste mundo que nem você nem ninguém podem fazer algo a respeito, e essa é uma delas. Não há nada sobre o qual eu não possa fazer algo a respeito. Respondi: posso ao menos escolher não me associar a uma situação infeliz para evitar que ela parta meu coração. Comecei a pedir pelo meu filho em oração antes mesmo de vê-lo e mantive esse hábito por várias horas por dia. 3 anos depois, óbvio que ele estava ouvindo,
mas não sabíamos quanto. Mas ao completar 9 anos, ele havia desenvolvido 75% da capacidade de audição. Foi suficiente para lhe permitir cursar a escola primária, secundária e chegar até o 3º ano na Universidade da Virgínia Ocidental. A Acoustical Company construiu para ele um aparelho auditivo elétrico que lhe deu 100% de capacidade auditiva. Exatamente como eu havia dito aos médicos que aconteceria. Foi dessa experiência que tirei meu lema: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Escrevi esse lema literalmente em meio a lágrimas de tristeza, sob uma pressão emocional que dilacerou meu coração. E de alguma forma não consigo deixar de pensar que essa experiência foi a mais rica de toda a minha vida, porque ela me fez passar com segurança por um período de teste em que aprendi que as nossas únicas limitações são aquelas que estabelecemos e aceitamos em nossas mentes. Acabei de lhes dar o que considero ser os 5 fundamentos do sucesso. Vocês podem usá-los, se decidirem abrir as portas do objetivo que desejam em suas vidas. Foram maravilhosos os nossos avanços científicos nos últimos 35 anos, desde minha última vinda aqui. E espero progressos ainda maiores nas próximas 3 décadas e meia. E esses avanços acontecerão não apenas no campo da ciência, mas também na própria humanidade. Um novo espírito está arrebatando o mundo, tomando o lugar dos medos obscuros impostos pela ameaça da guerra nuclear. Os homens estão aprendendo que são, de fato, os guardiões de seus irmãos. Estamos avançando não apenas na esfera material, como também na esfera espiritual. Nunca na história da humanidade tantas pessoas dedicaram seu tempo, energia e riqueza a ajudar seus semelhantes. Não há objetivo mais elevado para vocês, jovens, do que se unir a essa legião de altruístas. Lembre-se de que não encontramos felicidade, mas sim a construímos. E, da mesma forma, as coisas que vocês vendem a certo preço vão-se embora para sempre, enquanto as coisas que vocês dão com o coração voltam para vocês em dobro. A cristandade se tornou uma das maiores forças da civilização, porque seu fundador pagou por isso com a vida e a deu ao mundo com todo o seu amor. No espírito do amor fraterno, que ele ensinou, trago esta mensagem com esperança de que ela possa ajudar a facilitar o caminho de suas vidas e os coloque mais próximos dos objetivos que escolherem. Dom M. Green, Napoleão Hill palestrou em uma convenção de odontologia em 1952, quando já estava parcialmente aposentado. Ele tinha 69 anos e aproveitou a oportunidade de dar uma palestra em Chicago. Em 1908 Hill havia passado algum tempo entrevistando o magnata do aço Andrew Carnegie, que o incentivou a se dedicar à jornada de desenvolver uma lozoa do sucesso. Na convenção de odontologia, e foi apresentado ao magnata dos seguros W. Clement Stone. Quando jovem, Stone recebeu uma cópia do best-seller de Hill, Quem Pensa Enriquece, e ficou tão impressionado que distribuiu milhares de cópias. Todos que iam trabalhar na seguradora de Stone recebiam uma. Stone foi se sentar com Hill na convenção e o desafiou a sair da aposentadoria para ensinar a lozoa do sucesso. Hill acatou o pedido, contanto que Stone fosse o seu gerente geral. A união entre os dois grandes homens foi planejada para durar 5 anos, mas acabou durando 10. Durante esse período, Hill costumava usar Stone como um dos maiores exemplos da aplicação da lozoa do sucesso. Juntos, Hill e Stone davam palestras em diversas cidades. Stone foi uma grande influência na vida pessoal de Hill, garantindo que Hill pudesse se aposentar milionário. Juntos, Hill e Stone escreveram sucesso por meio de uma atitude mental positiva. Em 1960, e o livro imediatamente se tornou best-seller. Mais de 50 anos depois, segue vendendo bem nos Estados Unidos e em todo o mundo. O criador de Homens Admiráveis é o resultado do trabalho de Hill com Stone. O prefácio dessa palestra é a excelente apresentação que Stone fez de Hill. Dom M. Green,